Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre os meus autores favoritos. Bem, a primeira autora que eu quero mencionar aqui é a Lígia Fagundes, que eu acho que tá no meu top 1 autor favorito, principalmente porque eu sou brasileira, então ela é a minha autora brasileira favorita, e por eu ser brasileira não vai ter nada parecido que eu possa ler com esse nível de qualidade que ela tem, esse nível de genialidade que ela tem, e sendo coisas que fazem parte da minha cultura, o que é nostálgico pra mim. E esse sentimento de nostalgia é muito bom. Eu amo esse sentimento nas leituras, nas histórias que eu leio. E isso é uma coisa que me chama muita atenção. E a Lígia, ela tem muito isso pra mim. E eu acho que é principalmente por eu ser uma mulher brasileira como ela. E assim, o que eu mais gosto na Lígia é que ela faz um discurso bastante interseccional. Ela é muito interseccional na crítica que ela faz nos livros que ela escreve, pelo menos os que eu li dela até agora, que foi Verão no Aquário, As Meninas e Antes do Baile Verde. E tipo, eu acho muito legal isso nela, que ela fala sobre várias coisas ao mesmo tempo, estruturas sociais que tem a ver uma com a outra, que pra você entender uma, você precisa entender outra, e tá tudo meio que interligado. Então ela, além de ser interseccional no discurso, no estilo que ela usa, nas figuras de linguagem, na forma como ela usa a língua portuguesa, ela é interseccional, não sei se vocês estão me entendendo, porque ela usa muitas técnicas. Ela é muito criativa no uso da língua portuguesa, ela usa muitas figuras de linguagem diferentes. Você vê que ela domina muito o idioma, ela tá falando sobre várias estruturas sociais ao mesmo tempo também. Vários aspectos da maturidade emocional, das coisas, das fases que a gente passa na vida. Ela faz esse link entre esses aspectos emocionais dos personagens, que são sempre muito realistas e muito ricos em características emocionais. Ela fez esse link com o momento socioeconômico do Brasil, né? E ela vai também tecendo suas críticas. E ela também faz um link com a beleza e o uso e o domínio no uso de figuras de linguagem, de técnicas da língua portuguesa, para fazer com que todo esse discurso super complexo e muito rico fique mais rico ainda com essa soma da beleza da poesia da língua portuguesa, que é muito bonita. De todos os livros que eu leio até agora, dos países que eu já li, pra mim nada se compara à literatura brasileira. E eu acho que não é só porque eu sou brasileira, porque eu já vi outros criadores de conteúdos gringos falando sobre livros brasileiros e mencionando essas características. Então eu acho que além de ser nostálgico pra mim porque eu sou brasileira, a literatura brasileira também é muito diferenciada. Tem uma coisa que nem o Gabriel Garcia Marques, eu acho que é uma coisa da América Latina também. Enfim, a Lígia, ela é mágica pra mim, a escrita dela é mágica. Eu realmente entro numa vibe quando eu tô lendo os livros dela que eu fico completamente imersa ali, extremamente interessada, aproveitando tudo muito, porque é uma experiência ler os livros dela. Nossa, os diálogos são muito ricos, inteligentes, de uma pessoa que observa muito as pessoas. A próxima autora foi a primeira autora que se tornou a autora favorita pra mim. De um dos primeiros livros que eu li, que eu cheguei a terminar e que me fez me apaixonar por essa história, foi a Jane Austen. Eu só li 3 livros da Jane Austen até agora, que foi Orgulho e Preconceito, Emma e Mansfield Park. Eu adorei Orgulho e Preconceito e Emma, mas não gostei muito de Mansfield Park. Não gostei muito da história, assim. Eu não me identifiquei com a personagem também. Ela escreveu para um outro público de pessoas, assim. Então eu não gostei muito da história. Mas eu consegui apreciar muito a leitura porque é a escrita da Jane Austen. E todos os meus autores favoritos têm isso em comum. Que é, assim, eu leio o livro deles. Eu sei quando são autores favoritos, quando eu quero ler todos os livros que eles já escreveram. E não importa se a história vai ser boa ou ruim, se vai ser uma história que vai me prender ou não. Mas só pelo fato de ler a escrita deles. É uma coisa que é suficiente pra mim. E isso, pra mim, é uma dos grandes aspectos que fazem eu ter certeza que aquele autor é favorito pra mim. E a Jane Austen, assim, mesmo não gostando da história, eu consegui apreciar muito o livro do início ao fim, porque é a escrita dela. E eu amo a escrita dela, e as coisas que eu mais gosto na escrita dela é que ela me passa uma vibe de grande observadora da realidade. Aquela pessoa que você percebe pela forma como ela escreve o quanto que ela é observadora e pega detalhes e aspectos que a gente passa despercebido e que a gente meio que sabe, mas não sabe exatamente o que é que a gente sabe, e ela traz essas coisas. E cara, os personagens que ela cria são muito realistas e muito complexos, emocionalmente também, e os diálogos, uma coisa que eu amo na Jane Austen são os diálogos dela.
É um livro, basicamente, do início ao fim de diálogos, porque naquela época, lá na Inglaterra, no meio desse povo, que é o meio do povo que ela vivia, era uma galera que não tinha muito o que fazer, né? Aquele povo ali da elitezinha, os nobres só tinham que ficar vivendo naquelas casas, aprendendo habilidades e se casando. Então essa era a realidade deles, e a Jane Austen traz isso nesses romances dela, fazendo ao mesmo tempo uma crítica a essa realidade, que é uma realidade superficial, né? Que você fica, meu Deus, é pra isso que eu existo? Então ela tem uma perspicácia muito grande nos diálogos, porque tem muitos diálogos, porque o pessoal só conversava, né? Só tinha isso pra fazer. E através dos diálogos ela passa muitas coisas, muitas críticas, muito assim, afiadas, que você vê que fala, caraca, que mulher sutil, cortando com uma faca aqui, ó. Amoladíssima, entendeu? E eu amo isso. Eu amo o quanto ela é realista. Ela é muito realista. E ela usa uma estrutura de romances ali da época do romantismo. Mas só que os romances dela são críticas bem ferozes àquela realidade. Só que ao mesmo tempo ele é agradável. É isso que eu amo nela. Ao mesmo tempo que ela tá fazendo essa crítica, criticando aquela própria realidade, também é agradável de ler. E você fica apaixonado pelos casais. E você fica, cara, isso aqui é muito bom, simplesmente. Entende? Pra mim, essa mulher, ela me conquistou de primeira com Orgulho e Preconceito. Eu fiquei assim, meu Deus, ela entrou na minha mente com esse livro. Isso porque eu vi o filme antes, que aquele filme também, inclusive, a adaptação com a Keira. Cara, aquele filme é perfeito pra mim. Ele é muito bem feito, meu Deus. Eu fico tão feliz com isso quando os filmes conseguem fazer adaptações muito boas dos livros, sabe? Que fazem jus, eu acho que faz muito jus. E depois do filme que eu fui ler o livro, e eu fiquei ainda mais apaixonada. E fiquei apaixonada pela Jane Austen. Próximo autor favorito é o Dostoiévski, que eu conheci no ano passado. Ele foi o meu top 1 do ano, com Crime e Castigo. Ele e a Jane Austen, a Lígia, pra mim, eles são bem parecidos, inclusive. Eu conheci ele no passado com Crime e Castigo e, cara, eu tava esperando uma leitura super difícil, super filosófica. Eu tava esperando um negócio, assim, denso. Eu já tinha lido Tolstói, Ana Karenina. O Tolstói, eu não me apaixonei muito por ele, mas eu gostei muito. Eu tô querendo ler outro livro do Tolstói pra poder ver. Ele tá, inclusive, nos meus favoritos em observação, que eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Mas eu li o Tolstói e não me fisgou muito, então eu fiquei pensando que sempre tem um pessoal que fica nessa briguinha, Tolstói versus Dostoiévski. É que eu não fiquei muito empolgada com Tolstói, vai que eu vou ficar assim com Dostoiévski. E aconteceu. Só que eu também gosto do Tolstói. A questão é essa. Quero ler outras coisas dele. Eu só não fiquei tão empolgada em relação a ele quanto eu fiquei com Dostoiévski, porque eu sempre vou amar livros e autores que tenham o foco das suas obras em psicologia e filosofia. Se for psicológico o negócio, como, por exemplo, os romances da Lígia, eu acho muito psicológicos, muito. Ela fala muito sobre saúde mental, muito sobre emoções. A Jane Austen também é muito psicológico, porque tem muita conversa, tem muita comunicação, tem muita interação entre os personagens, tem muita reflexão. Ela coloca muito as emoções dos personagens, porque são muito realistas, né? Então ela consegue falar muito sobre esses lados do ser humano. Então elas duas são muito assim. E o Dostoiévski também, ele é focado em filosofia e psicologia. E ele é bastante filosófico, bem mais que elas duas. E eu amo isso, eu amo filosofia. Então, ele pra mim foi um presente, esse autor, cara. Ainda mais porque ele tem tantos livros, ele tem muitos livros, ele escreveu muita coisa, deixou muita coisa. E eu já tenho vários deles que eu quero ler. E sim, o que eu mais gostei nele, que me chamou a atenção nele, de primeira foi isso, que eu tava esperando uma leitura super densa, filosófica, difícil, mas quando eu comecei a ler eu achei engraçado, achei leve, ele tava falando de uma forma mais acessível, mais popular, e é bem sarcástico. E isso é outra coisa também que ele tem em comum com a Jane Austen e a Lígia, que me faz amar eles, é o sarcasmo. É muito bom, é muito engraçado. O Dostoiévski, eu gosto dele que ele simplifica e populariza conceitos filosóficos que são muito complexos, com muito senso de humor e sarcasmo. E isso, pra mim, o que pode ser melhor que isso? E ele ainda fala muito sobre saúde emocional. Ainda bem que eu li esse livro na hora certa na minha vida, Crime e Castigo, de verdade. Um dos livros da minha vida. O próximo autor favorito é o Gabriel Garcia Marques, o Gabro. Eu gosto tanto dele, e eu nem sei exatamente porquê. Eu coloquei aqui que é nostalgia latina. Foi o mais próximo que eu consegui chegar de alguma expressão que descreve exatamente o que eu sinto pelo Gabro, porque os livros dele, eles são um pouco assim cansativinhos, porque ele é jornalista e ele é bastante histórico, ele mistura muito ficção com não ficção, porque ele é jornalista, então os romances dele são uma vibe assim meio investigativa, contando ali a história de um povo, de um momento, sempre focado na América Latina. E eu acho que é isso que eu gosto nele, porque é muito nostálgico, porque essa cultura latina ali desses países hispanos aqui, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Peru, eles
tem muita coisa da cultura nordestina que se parece muito. E isso me dá uma nostalgia muito grande. Apesar dos livros serem cansativos e um pouco difíceis, porque ele coloca um monte de nome de gente igual e às vezes ele escreve de uma forma muito misteriosa, assim, não te dando muitas informações. Mas é um livro que no final vale muito a pena. No final, pelo menos os dois que eu li dele, que foi Cenas de Solidão e O General em Seu Labirinto, foram 2 livros que eles foram passando devagarzinho, mas foram agradáveis. E no final, que tudo fez sentido e tudo se encaixa, você fica assim abismado com a genialidade dele. O próximo autor favorito é o José Saramago. Esse homem, gente, o rei das introduções longas, ou homem, ou macho que gosta de fazer introdução longa. O José Saramago é um autor português, eu conheci ele com Ensaio sobre a Cegueira, eu quis ler esse livro, porque tem um filme, né, que é bem famoso, e eu fiquei lá, um dos grandes clássicos aí, né, do Ocidente, eu falei, vou ter que ler. Eu li na época da pandemia, péssima escolha, porque o livro é sobre uma pandemia, né, um vírus que deixa pessoas cegas, eu tava na pandemia, a gente passando por aquilo, eu fui ler esse livro, foi um dos primeiros livros que eu li no início da minha jornada de leitura em 2021, então assim, mas eu passei por isso, consegui passar por aquele livro bem devagarzinho ali, ó, 10 páginas por dia eu consegui terminar ele, e foi difícil de engolir, mas no final eu acho que valeu a pena, é muito bem escrito. Ele é um autor que, assim, eu leio ele muito pela experiência da escrita dele. Eu leio ele muito por causa disso, mas eu li As Intermitências da Morte e eu adorei esse livro. Foi indicação de um amigo que falou que era um dos favoritos dele, eu falei, vou ler. Cara, adorei, ele é mais fininho que Ensaio sobre a Cegueira e eu achei a história bem mais interessante. O que eu gosto mais no José Saramago é a crítica social dele, que é muito aguda, somada a um sarcasmo em cenários absurdos. Então ele faz críticas sociais, é tipo uma vibe distópica, né? Ele faz aquela crítica social ali e, ao mesmo tempo, ele coloca aquela crítica num cenário de distopia absurdo, assim, que você fica, meu Deus, que loucura é essa? Como é que esse homem pensou nisso? Um negócio aleatório. Mas funciona muito isso, porque distopia funciona muito com crítica social, né? E ele, pra mim, ele é mestre em fazer isso. Ele só faz introduções muito longas. E isso, meu Deus do céu, deixa a leitura muito cansativa e se arrastando muito. Eu tô lendo agora Ensaio sobre a Lucidez e eu tô me arrastando muito nessa leitura. Tô bem devagarzinho, assim, pra não desistir. Mas eu acho que no final sempre vale a pena. E é sempre bom passar pela experiência de ler ele, sabe? Muito bom. A próxima autora favorita é a Edith Wharton e ela é meio na vibe assim da Jane Austen, se parece bastante. A Edith Wharton me encantou muito com o livro dela, A Era da Inocência, que eu li em 2021. Foi o meu top 1 de 2021, inclusive. Eu li ele numa editora bem ruim, assim, uma diagramação horrível. E já foi incrível, imagina se eu ler numa edição boa. Então eu tô querendo ler na edição da Penguin, comprar aí pra ler. E ler de novo, porque, cara, esse livro, do que eu me lembre, do que eu li em 2021, foi tão incrível, tão perfeito, tão, tipo, cada frase, ele é tão perfeito, tão bonita a escrita. A Edith Wharton que eu gosto nela é que ela tem uma ousadia, ela faz uma crítica afiada com uma ousadia, sabe? E com uma beleza poética e também com uma qualidade literária muito alta. Ela ganhou o prêmio Pulitzer de ficção em 1921, foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Pulitzer. E ela fazia parte da burguesia, então ela faz umas críticas muito boas da burguesia. De uma pessoa que estava ali dentro daquele meio, né? O próximo autor favorito é o Goethe, que foi um autor que me ganhou com Os Sofrimentos do Jovem Werther, que eu li em 2022. 2022? Foi 2023. Eu adorei o Goethe. O que eu mais gosto nele é que ele tem uma praticidade no comunicar sobre emoções. Ele foi o pai do romantismo, né? Ele fala de emoções de uma forma muito prática, normalizando aquilo ali e falando sobre essas emoções, os papéis que elas interpretam no dia a dia, nas relações com as pessoas. E ele tem um senso de humor muito bom e ele escreve lindamente, então essa junção é muito, muito, muito boa. Eu adoro ele, ele é um autor desse que eu sei que qualquer coisa que eu ler dele, que ele escreveu, eu vou gostar, só porque é a escrita dele, é o senso de humor dele, é a forma como ele se comunica, então é muito bom, simplesmente. O próximo autor favorito é o Machado de Assis, e eu não posso dizer assim que ele é um grande favorito, eu não me sinto tão sedenta por ler Machado de Assis, mas eu sempre gosto de estar lendo ele. Ele é tipo o Gabriel pra mim, o Saramago, eu sempre gosto de estar lendo eles, porque é muito bom, simplesmente, é sempre muito bom. E ele, por ser brasileiro, também é muito nostálgico. A escrita do Machado eu acho até difícil também de ler, porque é uma escrita muito arcaica do português, às vezes é meio complicado de entender. E ele é muito sarcástico na escrita dele, então
essa junção de sarcasmo com uma escrita muito truncada e muito arcaica é meio dificinho, é meio chatinho. Mas eu gosto muito desse sarcasmo dele, desse senso de humor e dessa crítica muito aguda que ele faz também. O próximo autor dessa lista de favoritos e o último, assim, dos que eu tenho certeza até agora que são autores favoritos, é o Michael Sandel, um autor de não ficção. Ele é professor, acho, em Harvard, sei lá. E o que eu mais gosto nele é que ele tem uma didática, assim, ó, maravilhosa, uma didática incrível. Você consegue entender perfeitamente. Ele tá falando de coisas tão difíceis de entender, tão complexas, tão abstratas, coisas que tem a ver com moral ali, com ética, e ele consegue passar isso de uma forma que dá pra entender, é uma escrita acessível, e ele sempre vai mastigando, vai voltando, vai concluindo, vai explicando. Ao mesmo tempo ele é muito direto nas reflexões, muito objetivo nas reflexões, ele não fica de enrolação no que ele tá tentando dizer, mas ele mastiga bastante pra que você compreenda, porque são questões complicadas. Então eu gosto muito dele. O livro dele, Justiça, se eu não me engano, foi meu top 1 de 2022. O livro dele, Justiça, acho que foi sim. Nossa, meu Deus, aquele livro é muito bom. Muito bom, queria até reler. E eu li recentemente, no final do ano passado, eu li A Tirania do Mérito dele. E também foi, assim, fantástico, incrível. Aprendi muito. E tem outros dele que eu quero ler aí também na lista. Enfim, ele é um cara que eu sempre quero estar lendo também. E aí agora, pra terminar o vídeo, esses que eu falei foram meus autores que eu tenho certeza que são meus favoritos. E agora, os autores favoritos que estão em observação. O que isso quer dizer? São autores que eu preciso ler mais livros deles pra ter certeza que eles são meus favoritos mesmo. São autores que eu ainda tô meio assim, tipo, será que eu posso chamar de favorito? Não sei. Preciso de mais uma prova ali pra ter certeza. Ler mais um livro pra ter certeza. E esses autores são, primeiramente, Victor Hugo, que eu conheci ele com Corcunda de Notre Dame. Cara, que livro. Ele causa uma nostalgia. Ele me impactou tanto que eu fico lembrando, sabe quando você fica, do nada você tá vivendo e você vê imagens do livro, vê imagens dos momentos lá que você leu no livro. E, meu Deus, é muito... Sabe, é uma leitura que te causa um sentimento, que te marca pra sempre. Eu nunca vou esquecer desse livro. Eu fico lembrando dele. Ele tem uma escrita também muito acessível, muito popular. Ele é aquela vibe de popularizar reflexões difíceis, assim, sobre a sociedade. Ele sempre faz aquela crítica social ali. Sempre focando muito nos miseráveis, né, dos trabalhadores. Ele sempre vai escrever sobre essas pessoas que eram largadas às traças, ninguém tava ligando. Então, assim, eu li o Corcunda de Notre Dame e adorei, mas eu não adorei o suficiente pra ter certeza que ele é um autor favorito, que eu vou querer ler tudo que ele escreveu. Eu preciso ler mais um livro dele pra ter certeza, já tem até aí. Inclusive, eu decidi que eu vou ler Os Miseráveis esse ano, no segundo semestre. Vou encarar esse livro porque eu sinto que ele vai mudar a minha vida completamente. Eu preciso ler ele esse ano. Botei na minha cabeça isso aí. O próximo autor que eu preciso ter certeza ainda é o Tolstói, porque eu li Ana Karenina e gostei muito, mas também não gostei o suficiente pra ter certeza. Não me apaixonei por ele como autor também. Eu achei, assim, ele bastante sociológico, não é tão filosófico, não. Talvez por isso que eu não tenha me apaixonado por ele, mas eu gostei muito e quero ler outras coisas dele pra ter certeza. O próximo autor é um autor que eu tenho, assim, palpites muito altos de que ele vai ser um favorito pra mim. É o Charles Dickens. Eu li dele Grandes Esperanças, 2022, eu acho, e eu gostei muito. Foi um livro parecido com o Corcunda de Notre Dame pra mim, porque me passou uma vibe, uma magia na escrita. Eu também fico lembrando, assim, de partes, lembrando de momentos do livro, como se eu tivesse assistido lá. Ficou marcado, assim, é uma escrita muito única, muito boa. Mas eu preciso ler outro dele. Eu tenho a impressão que eu vou gostar muito de David Copperfield, então, assim, veremos. A próxima autora é Margaret Atwood, e eu li dela O Conto da Aia. Gostei muito, eu gosto muito de distopias. O Conto da Aia é uma das minhas distopias favoritas, inclusive. Mas eu não gostei tanto da escrita dela, tanto assim, da linguagem dela, a ponto de favoritar de primeira. E aí eu li o volume 2 de O Conto da Aia, ano passado, Os Testemunhos. E assim, achei meio estranho, nem lembro da história, minha mente apagou, não foi marcante. O Conto da Aia eu lembro. Então eu fiquei meio na dúvida, sabe? Mas eu continuo gostando muito dela e querendo ler outras coisas dela, então por isso que ela tá aqui na lista de espera. A próxima autora que também tá aqui na lista de espera é a Carla Madeira, que eu li o livro dela Tudo é Rio e só li esse até agora. Eu queria ler outros dela pra poder sentir um pouco mais da linguagem da escrita dela, entender um pouco mais ela como escritora, assim. Eu acho que eu muito rápido também, não deu tempo de entender muito bem, mas eu gostei muito, 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 muito. Eu adorei a escrita dela. E quero ler Véspera, e tem outro também lá, que eu não lembro agora, mas quero ler Carla Madeira. Adoro literatura contemporânea brasileira, é muito bom e ela é muito boa, então vou ler, eu acho que pode ser que ela se torne uma favorita sim. E o último favorito de observação é o Carl Sagan,
que assim, eu adorei Contato. Foi um dos meus favoritos, top 5 do ano passado. Eu amei, eu tava indo achando que ia ser um livro de ficção científica super meio, né? E eu nem sei por que eu me interessei tanto em ler ele. Eu já tinha ouvido muito esse nome. E na minha cabeça eu ia gostar, assim, por algum motivo que eu também não sei. E aí eu li, adorei. É um livro que passa devagar, tem um pace lento, mas vale muito a pena no final. Uma das melhores coisas que eu já li, assim. Ele é muito focado também em psicologia, saúde mental, maturidade emocional, e ele vai falar disso somado a várias reflexões bem científicas, porque ele era um cientista. Então é muito interessante essa junção dessas duas coisas, e eu adoro essas duas coisas. Então eu adorei esse livro, mas eu não tenho certeza sobre o autor, sobre a escrita dele. Eu gostei da escrita dele também, adorei a escrita dele, na verdade, mas eu preciso de mais alguma coisa pra ter certeza. Eu tô até com o livro dele, não sei se eu vou ler esse ano, mas é O Mundo Assombrado pelos Demônios, alguma coisa assim. Não sei nem se é não ficção, do que se trata, não faço ideia. Eu me interessei e vou ler. E aí eu vou ver se eu gosto. Tem outros dois também dele, Cosmos e outros assim. Ele escreveu bastante coisa, ainda bem. É isso, pessoal. Esses foram os meus autores favoritos até agora. Foram os que eu mais me identifiquei, que mais falaram diretamente comigo, assim, com a minha essência. Isso dos meus autores favoritos não é sobre os autores que eu acho que são os melhores autores. São autores que eles têm muitas coisas que eu gosto e que também a linguagem deles é parecida com a minha. Eles falam a mesma linguagem que eu, parece ser o mesmo tipo de pessoa que eu sou. Eu me identifico muito com o que eles pensam, o que eles escrevem. Eu fico pensando às vezes que eu poderia ter escrito aquele livro. Não que eu tenha aquela capacidade, mas assim, que se eu tivesse aquela capacidade eu teria escrito também meio que naquela vibe, porque eu acredito muito naquilo também. Eu me identifico muito com aquilo. Então eu fico muito feliz por encontrar, eu gosto de ler e de ficar catando autores favoritos, assim, uma das minhas coisas favoritas de fazer é ficar literalmente caçando autores novos que eu vou me apaixonar por eles e que eu vou gostar muito de tudo que eles escreverem. Vai ser muito gostoso me sentir compreendida, assim, sentir que, poxa, não tô sozinha no mundo, tem outras pessoas que pensam como eu, que estão vendo o que eu tô vendo, enfim, é uma experiência muito boa, muito boa. E eu sempre gosto de estar sempre lendo os meus autores favoritos, sempre encaixo eles nas leituras ali, pelo menos, se não todo mês, mas todo semestre, vários, enfim, porque são leituras que eu tenho certeza que eu vou gostar. Que eu garanto ali que eu vou ler coisas que as chances de eu gostar são muito altas. Então é isso, pessoal. Obrigado por ficar por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Comenta alguma coisa que você quiser comentar também. Manda esse vídeo pra alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Continua por aqui que tá vindo mais vídeo por aí. E é isso. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.